Lívia, tu consegue resumir isso para mim? Vamos resumir, gente. Compartilhando tela. Vamos lá. Estamos aqui na tarefa de resumir o que a gente viu até agora. O que é que eu fiz? Eu criei um elemento aqui no Google Drive para mim, porque é a forma que eu gosto de colocar minhas ideias, né, para funcionar. Eu trabalho muito no Word, gosto muito. É assim que eu aprendi, e aí eu preciso, às vezes, voltar para essa ferramenta aqui. Vamos lá, resumindo da minha marca. A minha marca ficou Summer Bag, e aí isso é pensando principalmente nas pessoas que viajam, então trazendo essa palavra bag, né? Fica parecendo mesmo mala de viagem, de verão e tudo. Lembrando que está em inglês, porque na Europa é muito comum as pessoas falarem inglês e as marcas trabalham demais misturando as línguas. Biquínis, maiôs e kimonos. Essas palavras ainda não estão definidas, porque talvez sejam outras palavras. E aí a gente vai fazer uma pequena pesquisa, né, local, de como as pessoas chamam, mas o biquíni eu acho que vai ser com K, por conta também dessa palavra lá. Versatilidade para o verão e para quem usa em qualquer lugar, no verão e em qualquer lugar, mais ou menos os jargões que já estão definidos. Então, para pensar nos objetivos, e aí bem resumido, ó, esse arquivo é pequeno, a gente tem que pensar no mínimo, o que, quando, onde, como, né? E as dificuldades, e ali redesenhando. Eu nem dividi em categorias. Depois eu posso trazer aqui uma aula só de planejamento estratégico, só de análise de mercado, segmentação. Mas o que eu quero dizer para vocês teve dúvida? Vai no Google e pergunta. É como se fosse a tua biblioteca, né? Assim, a tua consulta de livros, enciclopédias, e de uma forma super mais atualizada. Né? Então, por exemplo, eu tive dúvida em relação às estações do ano. Eu fui lá no Google e perguntei, estações do ano Portugal. Aí tá aqui, primavera começa em setembro, acaba em dezembro, e o verão começa em dezembro e acaba em março. Tá bom? Me deu uma ideia maior de como planejar aqui as coisas. Então, os objetivos ainda para 2021, já errei, né, aqui. Vender moda praia em Portugal antes e durante o verão. Lembra que eu falei que lá no inverno vai mudar, né? No outono, na primavera, porque pode ser, não se sabe, pode ser que seja um super sucesso e os produtos sejam realinhados, mas primeiro é esse o objetivo. Né? Nos 3 primeiros meses, que é agora, né? Maio, junho, julho, então junho, julho, agosto, faturado 250 euros. No segundo semestre de 2021, aquecer as vendas para o início do verão, né, que é em dezembro, crescer o faturamento para 500 euros. E pensando já no onde, a gente vai vender no norte de Portugal e, em seguida, ampliar para o sul de Portugal. A partir de novembro, pensar em segmentar para a Espanha, que é muito perto e também dá certo, né? Porque está ali muito perto, é um país muito pequeno e dá certo. A outra coisa por que eu estou pensando nisso? Porque eu preciso adaptar as hashtags, né? As redes sociais a gente usa as hashtags, a localização, as próprias fotos, que eu posso também pegar fotos de outras cidades, cidades como Madrid, enfim, cidades da Espanha. A língua, que aí ou eu edito as legendas para ficarem bilíngues, ou eu já começo a fazer bilíngue, ou trilíngue, né? Porque é português, inglês e espanhol, ou português e espanhol, enfim. Isso que ela tem que definir. E tá aqui uma coisa muito legal do digital que eu já vou falar agora. A possibilidade de edição. Sempre, assim, eu acabo com o engajamento do meu post se eu editar. Gente, não pensa nisso agora. Vamos primeiro começar a fazer as coisas, né? Dar ritmo. E depois a gente vai se preocupar em melhorar o uso assim, de todas as funções do Instagram, dessas ferramentas. O ideal é realmente que você não edite, que você já pense antes. Mas o post, ele tem uma vida útil de no máximo 48 horas, se você não colocar verba de anúncio. Então, digamos assim, que ela faça posts agora, né? Amanhã, depois e tudo. E aí, lá em novembro, ela queira editar alguns posts estratégicos e acrescentar o espanhol, não tem problema. Eu não vejo problema nisso, tá bom? E isso já é legal de ela ter esse objetivo em mente, né? Mesmo que ela não vá fazer. Porque se ela realmente for fazer, ela começará a segmentar os anúncios também para outra localidade.
né? E aí, gente, isso também vai dar elementos para ela pensar na logística de entrega. Funcionou em Portugal, na cidade dela, na cidade vizinha, na região do sul, que ela mora no norte. Então, tudo isso, cada coisa que ela implementar, vai dar elementos para ela avaliar se o objetivo dela está correto e para ela se replanejar. Bom, objetivos para 2022, crescer o faturamento do primeiro trimestre para 1.000 euros, porque aqui é o verão, é o próprio verão. E começar a comunicar a venda em ciclos. E aí ela vai explicar que a marca dela nasceu para vender realmente no verão e pré-verão. E ela vai esfriar um pouco a comunicação dela no inverno, e aí ela vai falar de lista de espera, ela já vai falar dessas coisas, entende? Se ela não começar a pensar nisso, na hora de virar vai ficar muito brusco. Então, na hora que ela for fazer o storytelling da marca dela, de contar como a marca surgiu e tudo, ela vai dizer isso. Eu já pensei que a minha marca vai nascer dessa forma. Eu vou baixar um pouco a venda no inverno, vou trazer outros elementos para vender aqui, acessórios, maquiagens, porque aí ela está ali ampliando a esteira de produtos dela. Mas ela está dizendo, o meu produto principal é summer, é verão, né? E aí ela vai fazer a venda em lista de espera, né? Vai aceitar pedidos, né? E ela já transita a comunicação para outras peças. Quem sabe, se der muito certo aqui, ela vai vender acessórios e maquiagens. Por quê? A paleta de verão é diferente do outono? É, mas dá para vender uma paleta neutra. Aí ela não vende moda praia, isso não impede que ela fale também de beleza, né? Então, é isso que eu tô falando. A gente, olhando para como as outras marcas se comportam, a gente vai escolher o que inserir no nosso modelo de negócio, tá certo? Então, vocês façam esse exercício que as ideias vão surgindo. E driblando as dificuldades, tá bom? Sempre pensando isso. Como fazer? Ah, eu tô com essa dificuldade. No meu bairro, as vendas de tal coisa caíram muito. E é justamente o que eu vendo. Então, vou olhar, vou procurar como outras pessoas fizeram. Né? Entre em contato com pessoas de outras cidades, de outros bairros. Como é que vocês estão fazendo isso? Oi, tudo bom? Eu me chamo tal. Se apresenta. E aí dá certo. A gente tem que olhar. Em todos os negócios existem pessoas atuando. Então, a gente olha, pequenas empresas, grandes negócios. Coloca lá no Google, gente, como melhorar a venda de biquíni na pandemia. Sempre vai ter uma notícia vinculada a isso. Vamos lá. Pergunta para o Google. Vocês têm que aprender a fazer perguntas. Como vender biquínis no inverno? Será que tem alguém falando sobre isso? 5 argumentos e dicas que vão ajudar você a vender moda praia para seus clientes. E aí vai vendo. Saiba vender fora de época, enfim. Aí você vai aqui, abre esse. Dica para empreendedor, como vender biquíni no inverno. E deu ruim aqui. 5 conselhos importantes para quem trabalha como produtos, como vender o ano todo. Exame, tá vendo, gente? Então, tem tudo. A gente precisa aprender a ir lá e... Cadê? Existem vários produtos que costumam vender muito em determinado período do ano, maiô, biquíni. Tem que ler com mais calma, tá? Mas é porque eu tô aqui conversando com vocês. A marca investe em biquíni, maiô, canga, saída de banho, ficou com guarda-sol na areia com visual. Solução é, em vez de simplesmente deixar o negócio exposto a determinados usados, combustível para... Enfim, aqui tá meio genérico, né? Vamos ver se a gente acha um mais específico. Fora de época. Chinelo, bolsa, canga, viseira, creme, tudo aqui é de verão. Tudo aqui é de verão. Capricho na divulgação dessas peças, manda para na internet, diversifica. Enfim, crie senso de urgência. Essa história de criar o senso de urgência, criar o senso... Essa história de vender em lista de espera, tá? Construa um diferencial, tá vendo, gente? Tudo isso é importante. Se você se diferencia e tem, ao invés de 1.000 pessoas querendo comprar biquíni, tiverem só 10, as 10 talvez pensem na sua marca, porque a sua marca é diferenciada, tá certo? Então, mas eu acho mais legal pensar aquela história de vendas em ciclos, de ir atrás de vender outra coisa, se ela quiser continuar empreendendo. E, no caso, qual é... O segmento dela é moda praia, mas qual é a natureza qual é a natureza da empresa dela?
é uma empresa que é complementação de renda para outros negócios, entendeu? Então, é assim que surge a marca dela. Então, talvez se ela fosse, Lívia, esse é meu negócio prioritário. Aí, talvez, seria o caso dela realmente ter duas marcas. Uma marca de venda de biquíni, dessa forma como ela gosta, tudo, e uma marca de um produto menos sazonal, né? Talvez se fosse o caso, né? De vender roupa também. Então, pensar também especificamente os seus objetivos. Então, tá vendo que o objetivo dela aqui é fazer 250 euros por mês? Sem converter, porque se a gente converter, lascou, porque o euro está R$ 7. Então, a gente não pode converter. Mas entenda assim, se o salário mínimo em Portugal é 700 euros em média, ela está querendo faturar bem menos que o salário mínimo, tá entendendo? E depois ela vai crescer para 500, depois ela vai chegar a 1.000. E aí é um pouquinho mais que o salário mínimo, né? Pouquinho não, bem, um pouco a mais que o salário mínimo. Então, existe também a natureza do negócio, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Os dois últimos itens para a gente finalizar essa parte de negócios. Lembrando que você pode usar a área de membros para falar sobre suas dúvidas, né? Tá tudo escrito aqui. Vão ter essas ferramentas no Google Docs para vocês fazerem também. Mas se tiver alguma dúvida, coloca aqui que a gente tenta sanar. E a gente vai vir também com outras conversas, com lives gravadas, né? Com aulas gravadas que a gente pode colocar aqui na plataforma. Quem você quer perto de você, o seu cliente ideal? Bom, muito se fala no marketing digital de personas. Defina a sua persona, para quem você vai falar. Mais do que definir a persona é uma pessoa. Eu quero que você defina o seu cliente ideal. O cliente ideal, para quem já tem um negócio, ele já existe. Olhe para o que você vende e veja qual é a característica da pessoa que mais compra de você. Vamos um exemplo. Digamos que o Summer Bag, a marca Summer Bag já existisse, e aí a gente percebesse que tem uma cliente que ela amou aquele biquíni que se transforma em 4, e aí ela foi lá e comprou um maiô. Aí ela usou o maiô e ela percebeu realmente que o maiô é versátil, que dá para ela usar com algo por cima, que ela usa embaixo de um casaco, e ela foi lá e comprou um kimono. Essa pessoa que é recorrente, ela tem algo a dizer para a sua marca. Então, você vai aprender com o seu cliente ideal. Características, o que mais gosta, quais são as outras coisas que faz fora o seu nicho de mercado, estuda, trabalha, faz os dois, né? Qual a idade que tem, as músicas que costumam ouvir, pense em tudo isso. Porque quando você tenta conectar os seus consumidores a você, você tem que construir um ambiente de pertencimento. Então, todas essas questões são interessantes na hora de construir a comunicação, porque você vai ter que sanar as necessidades desse cliente ideal, desse público-alvo. Então, a sua clientela são várias pessoas, e esse cliente ideal, eles vão ter uma característica em comum. Às vezes é a idade, às vezes é o gênero, né? Às vezes demograficamente falando, né? Aquela região, às vezes o estilo de vida. Então, alguma coisa vai te conectar aquelas pessoas. Eu vou dar um exemplo. Quem gosta de moto, né, geralmente curte determinadas coisas, curte passeios de moto, curte personalizar a moto, não tem perigo de não conhecer a marca Harley Davidson. Então, aquele sonzinho do motor, né, da moto. Então, existe sabia que aquele barulho da moto, da Harley Davidson, gente, eu aqui tentando imitar, mas ele é patenteado como característica de marca. Então, é isso, tudo que a gente pensar que diferencie e se torne único é seu. É isso. Então, bora lá. Você vai pensar, compara com seus concorrentes, né? Desculpa, gente. Compare com o que você já vende e aí veja que tipo de pessoas já compram de você. Se você ainda não começou a vender, aí você pode fazer uma pesquisa com amigas, né? Com pessoas próximas. Você gostou desse produto? Você acha que você compraria? Ou imaginar mesmo, tá bom? Então, antes o marketing era muito vinculado a tipo, compre isso, olha como é bom, mas aí não mostrava definitivamente como é bom. Hoje em dia, não, você tem que mostrar, demonstrar,
mostrar a prova social, né? Pessoas que já compraram e gostaram também. Você vai ter que mostrar usando aquele produto. Enfim, hoje em dia o marketing é muito focado em relacionamento. E para ter esse relacionamento, você tem que fazer com que as pessoas se identifiquem com a sua história de vida, né? Que elas gostem de ver o que estão vendo. Então, a identidade visual, as cores são importantes, o estilo que você faz uma foto, você vai melhorar aos poucos, né? A conseguir tirar essas fotos. Gente, quer um exemplo melhor do que a Juliette do Big Brother? Então, o caso dela se tornou, assim, exemplar, né? E sim, um caso muito estudado na comunicação, porque ele abraçou todas as pessoas que se identificaram com essa jornada dela, né? Que saiu de uma pessoa altamente excluída, né? Rolou até um certo preconceito com o Nordeste, né? O Norte, e se transformou numa pessoa querida, mas teve que mostrar, ela teve que tirar de dentro dela a personalidade dela e dizer, olha, eu vou seguir meu caminho, vou continuar com o que eu tenho aqui para mostrar, e vou me mostrar aos poucos e vai dar certo, com a coerência. Mas para ter coerência, né, para conseguir dia a dia mostrar quem você é, do jeito que você precisa se conhecer. Então, por isso que existe esse autoconhecimento de marca, do que você quer, para você conseguir passar para o outro. Então, você precisa se definir para conseguir passar para o outro. Bom, então eu acho que você tem que fazer sim esse exercício e vai ter aqui um exercício para a definição do público-alvo e da persona, tá certo? Então, menos achismos e mais certezas, né? Com maiores certezas, você vai conseguir vender para a pessoa que você quer, dizendo: eu resolvo esse seu problema. Mas qual é o problema dela? Lá, aqui nesse nosso exercício, o que a gente pensou para criar o Summer Bag? Pensou que a pessoa viaja, ela se planeja para viajar, para ir para o verão. Por quê? Primeiro porque na Europa é muito fácil você viajar ali entre aquelas praias. E eles têm essa cultura mesmo de gastar o dinheiro deles com viagem. É uma cultura diferente do Brasil. Ó, tem gente que vende doce em Portugal. E aí várias pessoas vão relatar. Eu precisei adaptar o doce para Portugal, brasileiras, né? Brasileiros que moram lá. Então, o brigadeiro é menos doce do que o Brasil. Os doces são menos, a não ser que o seu público-alvo seja o brasileiro. Porque aí você vai fazer igualzinho faz aqui, porque é o seu mercado, é o mercado da saudade. Né? Entende como é importante pensar sobre o seu negócio? É muito importante. E a outra coisa é, pesquise no Google e no YouTube. Assistam vídeos de pessoas que fazem a mesma coisa que você, mesmo que pareça, não, isso eu nunca vou usar, mas assista, porque você está ampliando a sua forma de pensar e ampliando a sua mente, tá certo? Então, vamos parar por aqui e eu vou voltar para comentar as ferramentas de público-alvo e persona, validação de negócio e posicionamento. Até lá!